Olá pessoal, esta aula é sobre a variabilidade dos tempos de execução. Trata-se do segundo vídeo relativo ao capítulo 4 do livro. O objetivo desta aula é apresentar a parte 2 do capítulo, variabilidade causada pelo hardware. Mesmo quando uma tarefa executa exatamente as mesmas instruções de máquina, o tempo de execução pode variar. Em alguns casos, não, dependendo das características do processador. Essa é uma distinção importante. Nos processadores mais antigos, o tempo necessário para executar uma instrução de máquina, um add, um move, um sub, ele corresponde a um número inteiro de ciclos de clock do processador. Então, se eu tenho a frequência do processador em Hz, eu inverto isso, eu tenho a duração do ciclo de clock em segundos. Se um add, registrador memória, demora 3 clocks, basta multiplicar a duração do ciclo de clock por 3 e eu tenho quanto tempo demora a instrução de máquina em questão. No meu exemplo aqui, o add. Um microcontrolador típico dessa categoria é o Intel MCS 51, lançado originalmente como o Intel 8051. Era na época muito popular, né? Era um single chip microcontroller de 8 bits, lançado em meados dos anos 80 para ser usado em embedded systems. Eu mesmo programei muito o 8051 na minha juventude. Se a gente for olhar o manual do MCS 51, nós vamos encontrar, por exemplo, que quando o clock é de 12 MHz, sim, MHz, um add entre o acumulador e um byte imediato sempre vai demorar 1 microsegundo. Uma multiplicação inteira entre os registradores A e B vai demorar sempre 4 microsegundos e assim por diante. Então, se eu sei exatamente quanto tempo demora cada instrução de máquina, se eu conheço o caminho que a tarefa irá percorrer no software, fica simples calcular o tempo de execução. O hardware, nesse caso, ele não introduz variabilidade no tempo de execução das tarefas. Se as mesmas instruções de máquina são executadas, o mesmo tempo de execução será obtido. Ou seja, no exemplo do bubble sort, se eu executar 1000 vezes o bubble sort com exatamente o mesmo vetor de entrada, eu obterei o mesmo tempo de execução. Esse tipo de situação não acontece em processadores mais modernos, os quais empregam uma enorme gama de mecanismos de hardware que aceleram a execução do programa, mas apresentam um comportamento probabilista, ou seja, em média, a execução fica mais rápida, porém, o tempo de execução passa a variar e o pior caso passa a ser diferente do caso médio. De que mecanismos de aceleração estamos falando? Os mais importantes são a memória cache, pipeline, branch predictor, memórias DRAM, que tem um comportamento probabilista, acesso direto à memória, TLB, né, usada em Memory Management Units. Pegando agora um outro exemplo, um ARM Cortex M0, que é um microcontrolador intermediário, ele emprega um pipeline simples, porém não tem branch predictor. Portanto, o mecanismo de aceleração dele vai incluir variabilidade no tempo de execução, mas não vai ser tanto assim. Já se nós pegarmos um Intel Core i7 com N recursos de aceleração, o tempo de execução das instruções de máquina nesse processador varia enormemente, dependendo do que aconteceu antes no processador. Vamos agora dar uma olhada rápida em cada um desses mecanismos de hardware que acabam ampliando a variabilidade dos tempos de execução. O principal deles, sem dúvida, é a memória cache. A memória cache é uma memória
de baixa capacidade, porém rápida, colocada entre o processador e a memória principal. Se o processador encontra o que quer na memória cache, é rápido. Se não, ele tem que buscar na memória principal e trazer isso para cache, e aí se torna bem mais lento. Na verdade, o hardware associado à gestão da cache é que faz isso automaticamente. Hoje em dia é razoável esperar que a memória cache satisfaça valores acima de 90% dos acessos à memória. Portanto, o impacto na aceleração do programa é muito grande. O problema é que passamos uma situação onde a gente não sabe se vai dar hit ou vai dar miss no acesso à cache. E, portanto, a gente tem muito maior dificuldade de prever o tempo de execução. A cache ela não é administrada por bytes, é administrada por blocos e linhas, então nós temos que um bloco inteiro é movido ou copiado da memória principal para a memória cache de cada vez, o que significa que, às vezes, o processador acessa a cache e já encontra o que ele quer lá por acaso, porque ele veio junto no último bloco acessado. Grandes processadores ou grandes computadores hoje em dia possuem vários níveis de cache, até 3 níveis de cache, né? E cada nível de cache vai introduzir mais variabilidade. Como é que a gestão da cache encontra o que está sendo procurado lá dentro da memória cache? Existem 3 maneiras gerais, né? Mapeamento direto, associativo ou associativo por conjunto. No mapeamento direto, cada endereço particular da memória principal deve residir obrigatoriamente em uma única localização da cache. Então, é sempre a partir do endereço buscado, vai na cache e vê se está lá ou não. No totalmente associativo, qualquer posição da cache pode abrigar qualquer posição da memória principal. É o mais flexível, porém o custo para a localização na cache do que procurado cresce bastante. A maioria dos sistemas trabalha com associatividade por conjunto, onde existe um mapeamento de múltiplos endereços da memória principal para algumas localizações da cache. Por exemplo, cada linha da cache é capaz de abrigar apenas 2 ou 4 diferentes blocos da memória principal. Cada nível de cache possui uma capacidade infinita. Então, se a gente vai carregando, chega uma hora que tem que tirar algo da cache para colocar outra informação no lugar. A gente chama isso de política de substituição. E elas variam bastante, né? Por exemplo, eu posso usar FIFO. O primeiro a entrar na cache é o primeiro a sair. Nós podemos usar LRU. Aquele que faz mais tempo que não é usado é quem sai da cache. Normalmente, LRU puro é caro de implementar, então são implementadas aproximações, como NMRU, né, o não mais recentemente utilizado, ou mesmo aleatoriamente, né? Na hora de tirar alguém da cache, eu escolho aleatoriamente. A utilização de memória cache em vários níveis implica em múltiplas cópias daquele bloco, em vários níveis de cache. É necessário manter a consistência, né, entre eles. Então, quando algo na cache é alterado, existem basicamente 2 mecanismos. O write-through, onde sempre que a cache é alterada, a memória principal também é alterada, e o write-back, que a cache é alterada, mas somente no futuro, quando aquela posição for ser reaproveitada, é que o conteúdo alterado é reproduzido na memória principal. É importante destacar que se eu tenho 3 níveis de cache, eu tenho esse mecanismo do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3, do nível 3 para a memória principal. E além disso, esses 2 são os mais básicos. Existe uma gama enorme de variações em torno disso. O assunto cache extrapola largamente as ambições do livro e, portanto, a ideia aqui é passar apenas os fundamentos de por que a cache gera variabilidade no tempo de execução. Caches são muito empregadas na prática porque elas têm um enorme impacto no tempo de execução. Ele
melhora pra caramba o tempo de execução, e o resultado é que a mesma instrução de máquina pode ter tempos de execução muito diferentes. Se eu for fazer um move do acumulador para a memória e essa posição de memória está na cache, é rápido. Se ela não está na cache, eu tenho que ir na memória principal, ela é lenta. E isso impacta o programa como um todo. O segundo mecanismo mais importante de aceleração é o pipeline, né? O pipeline, ele divide as instruções de máquina em múltiplos estágios, de maneira que a instrução é executada em fatias. A primeira instrução tem a sua primeira fatia, o seu primeiro estágio executado. Quando essa instrução é movida para o segundo estágio de execução, a segunda instrução que vem atrás dela entra no primeiro estágio. E assim sucessivamente. É como uma linha de montagem. É como se naqueles filmes da fábrica do Ford do início do século XX, o automóvel fosse uma instrução de máquina inteira e cada estágio é colocar o motor, colocar as rodas e por aí vai. Isso permite que a gente paralelize a execução do programa, executando várias instruções de máquina ao mesmo tempo, somente elas estão em estágios diferentes. Se a gente for pensar a arquitetura IA32, né, a arquitetura predominante Intel ao longo de várias décadas no passado, o Intel i46 foi o primeiro dessa família a incluir um pipeline. A princípio, o ganho do desempenho é proporcional ao comprimento do pipeline. Quanto mais longo o pipeline, maior o ganho, mas existem limitações físicas e práticas na construção. De novo, pipeline é um assunto amplo demais e a ideia aqui é apenas pegar os fundamentos de por que o pipeline altera os tempos de execução. Aqui nós temos uma execução sem pipeline. Nós temos, neste exemplo, 5 estágios. Toda instrução de máquina, então, passa por 5 estágios. Busca, decodifica, o opcode, né? Busca os operandos, faz a execução, se for um add, um move e tal, e um add, um sub, faz a operação que for necessária e a escrita em memória, se for o caso. Tá? No caso aqui, a instrução 1 passa pelos 5 estágios, e quando ela saiu, entra a instrução 2, passa pelos 5 estágios, quando ela saiu, e assim por diante. Essa é um processador sem pipeline. O que acontece quando a gente coloca o pipeline? A instrução 1, ela faz o primeiro estágio. No clock seguinte, a instrução 1 passou para o segundo estágio, e a instrução 2 entrou no primeiro estágio, e assim sucessivamente. Então, observem a diferença. Eu levei aqui 15 clocks para executar as 3 instruções. E agora, em 7 clocks, eu fiz a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou paralelizando a execução das instruções. Nós temos, por exemplo, no clock 4, as 3 instruções em paralelo, cada uma num estágio diferente. Esse comportamento perfeito, ele não é sempre possível, né? Porque, por exemplo, se uma operação requer o resultado da operação anterior, eu tenho que esperar a instrução anterior a terminar para que eu possa prosseguir. Então, por vezes, eu dou uma travada no pipeline porque eu tenho que esperar alguma coisa acontecer. Isso a gente chama de flutuação do pipeline ou um pipeline stall. Quando isso acontece, a gente acaba com uma série de estágios ociosos e a capacidade produtiva do pipeline não será usada completamente. Aqui tem um exemplo. Imaginem que uma instrução I, ela é R3, recebe R1, OP, pode ser add R2. E a instrução de máquina seguinte, R5, recebe R3, add R4. Olha, para executar J, eu preciso do valor de R3, o qual é resultado da instrução anterior. Então, eu não posso realizar o add, a operação, antes de terminar a instrução de máquina anterior.
Isso vai me gerar um stall, uma espera. Então, por exemplo, aqui no caso, nós temos que a instrução 2 foi para a escrita e eu não pude avançar a instrução 3. Por quê? Porque a instrução 3 depende do resultado da instrução 2. Quando a instrução 2 terminou, no próximo ciclo de clock, o resultado da instrução 2 está disponível, não é? Eu tenho o R3 calculado, aí eu posso sim agora fazer o add relativo à instrução 3 e seguir toda a fila de instruções dentro do pipeline. Então, aqui eu perdi aquela perfeição do paralelismo. Ainda assim, vale a pena, porque mesmo que de vez em quando nós tenhamos que dar uma travada, uma segurada no pipeline, ainda assim o ganho é muito grande em relação ao que nós tínhamos aqui originalmente sem pipeline. Essa dependência de dado, ela decorre de eu necessitar de um valor que é calculado antes. Existem também dependências de controle, onde eu tenho um salto condicional, por exemplo. Vamos supor que nós temos um jump if zero, e sendo que após o jump condicional, nós vamos para a instrução 4 ou para a instrução 88. O problema é que se a instrução 3 é o jump condicional, eu só saberei que instrução eu devo executar após o jump condicional, após a instrução 3, eu só saberei quando ela estiver concluída. Então eu sou obrigado a dar um chute. Eu vou dar um chute aqui e vou dizer, ok, eu vou chutar que depois da 3 vem a 4. O jump vai acontecer, ou no caso aqui não vai acontecer, né? Eu vou seguir reto no programa. O que acontece? A gente prossegue o pipeline, quando conclui a instrução 3, a gente descobre que, puxa vida, o jump aconteceu. A próxima instrução não é a 4, eu dei um jump, a próxima instrução é a 88. E agora, o que eu faço? Eu tenho que colocar fora todo o trabalho já feito pelo pipeline, porque não interessa, não é para executar isso daqui, e começar de novo do zero com a instrução de máquina que foi alvo do jump, que foi a instrução 88. E aí a gente começa o baile de novo, né, carregando o pipeline aqui para baixo. Então eu posso ter estas flutuações no pipeline decorrentes de dependência de dados, como vimos antes, e também dependência de controle, como está sendo apresentado agora. Isso daqui, pessoal, é o mais básico que existe sobre pipeline. Se vocês pegarem uma máquina moderna, super escalar, ela vai ter vários estágios em paralelo, ou várias unidades em paralelo realizando o mesmo estágio. Ela vai ter instrução de máquina que pula as outras, porque ela pode avançar e as outras não. Então eu tenho a execução de instruções de máquina fora de ordem. Eu tenho uma etapa final que reorganiza as coisas para que a semântica pretendida pelo programador seja respeitada, e a complexidade cresce mais e mais. Então, vocês podem imaginar que entre um processador que não tem pipeline, um processador que tem um pipeline simples, como este que eu apresentei aqui, e um pipeline dinâmico, num processador moderno, a variabilidade dos tempos de execução varia enormemente, né? É outra escala de grandeza. As dependências de controle que acontecem em pipelines geram muitas flutuações. E ficou claro que se a gente conseguisse adivinhar o caminho que a execução tomaria após um certo jump condicional, isso poderia trazer uma economia de tempo muito grande. É isso que tenta fazer a técnica de branch prediction. São técnicas de previsão do fluxo de controle. Aqui está faltando um N, pessoal, é branch.
O comportamento de tipo de instrução, os jumps condicionais, acaba sendo previsível, porque, por exemplo, num laço que é repetido 100 vezes e tem um jump condicional para determinar se fica ou sai do laço, esse jump vai tomar uma direção durante 100 vezes. E aí depois, na saída do loop, o jump vai tomar uma outra direção. Então, a previsão de saltos, né, a Branch Prediction, tenta exatamente adivinhar, com base no passado, se um jump condicional vai ou não acontecer, de maneira que nós estamos tentando evitar a flutuação no pipeline decorrente de dependência de controle. O Branch Target Buffer é um buffer, uma espécie de memória cache, mas que guarda o que aconteceu antes, no passado, com respeito aos jump condicionais. E o processador, ele, quando chega numa instrução desse tipo, ele consulta esse Branch Target Buffer para definir se ele vai assumir que o jump condicional irá ocorrer ou não, tentando adivinhar as instruções de máquina corretas a executar em seguida. A chance de acerto aumenta muito com este recurso, ou seja, as flutuações de pipeline decorrentes de dependência de controle reduzem e o tempo de execução médio dos programas cai. Só que nós temos mais uma fonte de variação no tempo de execução, porque depende do que aconteceu no passado e, portanto, o conteúdo desse Branch Target Buffer. O mecanismo em si ele é relativamente simples, né? A história que está armazenada dentro do buffer é consultada para se dar o chute. O jump vai ocorrer, não vai ocorrer. É claro que os detalhes são complexos e muito variados, porque existem soluções de algoritmo diferentes para cada processador e mesmo para versões diferentes no mesmo processador. O resultado é que, como mais de 90% das previsões são corretas, o ganho é muito grande. Entretanto, como eu falei, mais um problema para prever tempo de execução de programa. Alguns outros fatores de hardware que impactam. Memórias DRAM. As memórias DRAM são divididas em blocos, em bancos, aliás, e os bancos eles usam transistor e capacitor para armazenar o bit. Esse capacitor requer um refresh periódico do seu conteúdo e durante o refresh a memória não pode ser acessada. Portanto, o tempo de acesso à memória varia probabilisticamente de acordo com a necessidade de refresh. Outra coisa, cada linha da matriz de células que constitui essa memória DRAM, ela tem que ser transferida para um buffer antes de ser acessada. Então, se eu acessar um byte de uma nova linha, a linha tem que ser transferida para o buffer e demora mais. Entretanto, se eu estou acessando um byte na linha que anteriormente eu já trouxe para o buffer, o acesso é mais rápido. Portanto, de novo, o tempo de acesso à memória, estamos aqui falando até do mesmo endereço, né? O tempo de acesso à memória, considerando-se o mesmo endereço de memória, varia. Acesso direto à memória é um mecanismo usado por periféricos para transferir grandes quantidades de dados diretamente à memória, sem requerer o processador. Entretanto, o acesso à memória através dos barramentos passa a ser disputado entre o processador e o controlador de DMA. E essa disputa pelo barramento pode gerar atrasos no acesso à memória do lado do processador. Certamente nós temos então uma maior variação dos tempos de execução dos programas por essa razão. Aqui nós temos o processador e o controlador de DMA, ambos acessando a memória, e essa briga gera atrasos para o processador, ou pode gerar eventualmente.
TLB. A TLB é uma memória cache que fica dentro das Memory Management Units, onde nós temos a implementação de paginação. A paginação é um mecanismo super importante, mas que também uma aula inteira sobre paginação não cabe aqui nesse contexto. A ideia é que quando eu uso paginação para gerenciar a memória do computador, eu preciso de tabelas de páginas. As tabelas de páginas ficam na memória principal, porém, partes delas são trazidas para dentro da Memory Management Unit, da MMU, e ficam dentro do que a gente chama de TLB. Quando a MMU não encontra na TLB a informação necessária, ela é obrigada a ir à memória principal, trazer as informações para a TLB e então fazer o mapeamento de memória lógica ou memória virtual para memória física. Observe então que o conteúdo da TLB depende da história de execução do programa. Os endereços de memória acessados no passado geraram, criaram, levaram ao conteúdo atual da TLB. E o meu tempo de execução futuro depende do conteúdo da TLB. Portanto, nós temos agora que o tempo de execução de instruções de máquina depende do que aconteceu no passado, porque isso define o conteúdo e a taxa de acerto da TLB. É muito semelhante a uma cache, só que agora no contexto da Memory Management Unit, implementando paginação. Controle de frequência. Hoje em dia, em computadores de maior porte, é muito comum a gente alterar a frequência do processador para economizar energia. Qualquer máquina Windows, Linux faz isso. E, obviamente, que se eu altero a frequência do processador durante a execução do programa, o tempo de execução do programa varia. Isso, por vezes, depende da temperatura. Então, pode ser uma resposta à temperatura excessiva do processador ou apenas para economizar energia mesmo, porque o processador está sendo subutilizado. Para sistemas de tempo real, a prática é desligar o escalonamento dinâmico de frequência, porque a perturbação que ele gera nos tempos de execução é tal que torna a análise do sistema de tempo real impossível. Ou perto disso, pelo menos. SMM. Esse é um recurso que computadores desktop e laptop, computadores de maior porte dispõem. Trata-se de uma interrupção disparada pelo próprio hardware da máquina, que faz o processador entrar no modo de gerência do sistema, o System Management Mode, e executar código pré-definido, que normalmente está inclusive fixo no hardware em flash memory. É muito usado, por exemplo, para proteção térmica. Quando a temperatura passa de um certo valor, esse mecanismo pode ser acionado. O mecanismo ele é usado por quem constrói o computador. O processador apenas dá a possibilidade de termos uma interrupção SMM e entrarmos em modo SMM. Isso acontece de forma completamente invisível para o sistema operacional, porque o SMM ele toma o poder na máquina por uma situação de emergência e o sistema operacional nem toma ciência de que isso está acontecendo. Os tempos de execução dos tratadores de interrupção SMM vão afetar os tempos de execução no meu programa e eu não tenho nem ideia de que isso está acontecendo. De novo, para tempo real, o ideal é procurar computadores sem esse mecanismo. Múltiplas threads em hardware, também a gente sabe que processadores maiores usam a hyperthreading. Por exemplo, eu tenho 4 cores e em cada core eu rodo 2 threads de hardware, como o pessoal normalmente fala. Por exemplo, o Linux da minha máquina acha que eu tenho 8 processadores, mas na verdade eu não tenho. Eu tenho 4 cores, 4 processadores completos e existem 2 threads de hardware em cada processador. Elas compartilham várias unidades funcionais
e, portanto, elas por vezes se atrapalham. Se eu rodo o meu programa em um processador com hyperthreading, o tempo de execução dele depende do que a outra tarefa no outro lado do meu core está fazendo. Então, o tempo de execução das tarefas passam a depender de coisas que, em geral, eu não controlo, não tenho um controle fino sobre elas. De maneira que, para tempo real, a gente não recomenda hyperthreading também. Por fim, nós temos o impacto de múltiplas tarefas ou threads. O que acontece? Nós vimos que o tempo de execução da tarefa depende do conteúdo da cache, do pipeline, da memória do branch predictor, da TLB e etc. Se a minha tarefa está executando, ela vai popular essas várias memórias de histórico com dados seus, visando a sua aceleração. Agora suponham que vem uma interrupção e um tratador de interrupção executa, ou outra tarefa executa, ou outra thread executa. O que acontece? Toda aquela memória da minha tarefa em questão, ela é apagada e substituída pela memória de outras tarefas que não auxiliam a execução da tarefa em questão. Quando a tarefa em questão retorna a executar, ela vai encontrar todas essas memórias de história com conteúdo que é inútil para ela. Ela vai precisar repovoar toda a memória cache, a TLB e etc. E isso impacta o seu tempo de execução. Então, o tempo de execução da tarefa depende, ele é aumentado, ele é piorado quando a tarefa é interrompida por outras coisas, como tratadores de interrupção ou execução de outras tarefas. É importante notar aqui que eu não estou falando do tempo para executar o tratador de interrupção, nem do tempo para executar a outra tarefa. Isso são outros tempos, eu não estou considerando aqui. O que eu estou dizendo é que as instruções de máquina da minha tarefa em questão vão demorar mais, porque um tratador de interrupção aconteceu, destruiu o conteúdo da cache, do pipeline, do branch predictor, da TLB e etc. E quando a minha tarefa retorna, ela não tem essas vantagens de aceleração com as quais ela contava antes. Então, de novo, quando eu tenho aceleração forte pelo hardware, esse tipo de variabilidade também acontece. Mais detalhes sobre a variabilidade dos tempos de execução vocês encontram no meu livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!